Um profeta é respeitado em qualquer lugar, menos na sua terra, entre os seus parentes e pela sua própria família. A paz do Senhor Jesus. Gente, hoje nós vamos ler o capítulo 6 de Marcos. Vamos lá? Vamos ver o que esse capítulo tem para nos oferecer, para nos falar, né? E nós estamos aqui para evangelizar a palavra do Senhor. Curte o meu canal, se inscreva na minha página, que a gente está aqui quase todos os dias, né? Levando a mensagem que transforma, essa palavra poderosa, amém? Vamos lá? Olha só, está escrito assim: e logo depois disso, Jesus deixou aquela região do país e voltou com seus discípulos para a sua cidade. No sábado seguinte, ele foi à sinagoga ensinar. Olha aí, Jesus não ficava parado, né, gente? Olha aí, ele ia à sinagoga ensinar. E muitos dos que ouviam ele falar, estavam admirados, né? Olha aí. De onde vêm estas coisas? Perguntavam. De onde vem a sua sabedoria? Que sabedoria é essa? Né? O pessoal lá da cidade dele, né? Olha só, lembrando, ele voltou para a sua cidade natal, né? Olha aí. Então, o pessoal falava, mas de onde vêm essas coisas, né? Olha, eles estão falando, e perguntava, de onde vem essa sabedoria? Como ele faz esses milagres? O povo estava admirado, inquieto, né? Intrigado com aquilo tudo que ele estava fazendo. Aí eles falavam assim, não é ele o carpinteiro? O filho de Maria? Irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E as irmãs dele moram aqui entre nós? E ficaram escandalizados com ele, né? Olha só, fizeram questão de falar, né? Mas não é ele, não é aquele lá, o carpinteiro, né? Filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão. E as irmãs dele moram aqui entre nós? Ficaram escandalizados, né, com ele. Então Jesus lhes disse: um profeta é respeitado em qualquer lugar, menos na sua terra, entre os seus parentes, pela sua própria família. E é verdade, né, gente? Um profeta é respeitado em qualquer outro lugar, menos na sua terra, menos na sua casa, nos seus parentes. Pode reparar, você às vezes pode aconselhar alguém dentro da sua casa, ele não te ouve. Mas quando vem uma pessoa de fora, a pessoa escuta aquela pessoa, respeita aquela palavra, né? E toma posição. Mas se você falar, mesma coisa que nada. Então Jesus está falando, um profeta é respeitado em qualquer lugar. Verdade, menos na sua terra, entre os seus parentes e pela sua própria família. Olha só a incredulidade. Por causa da incredulidade deles, ele não pôde fazer nenhum milagre poderoso ali. Tá vendo? A incredulidade, gente, ela impede de você alcançar a bênção. A incredulidade impede de Deus fazer maravilhas na sua vida. Olha só, por causa da incredulidade deles, daquele povo ali, né? Ele não pôde fazer nenhum milagre poderoso ali, a não ser impor as mãos sobre uns poucos doentes e curá-los. Jesus, ficou admirado com a falta de fé deles. Imagina naquela época, Jesus ficou admirado com a falta de fé deles. Imagina hoje, gente.
temos a palavra, temos tanto testemunho e tem gente ainda que permanece na incredulidade de não acreditar na palavra, de não acreditar no nome de Jesus, né? De não acreditar na cura, de não acreditar que tem algo grande, que Deus pode mudar a sua história. Tem gente que não acredita, né? Não acredita, começa a ver tudo o que acontece no mundo e o mundo é só tribulação. E acaba que eles não acreditam que Deus pode fazer mais do que pensamos ou pedimos, porque Ele é poderoso. E Jesus ficou admirado com a falta de fé deles ali, porque eles não criam, né? Às vezes a gente fica mesmo, né, admirado. Olha aí. Então saiu dali e foi ensinar. Jesus foi ensinar nas aldeias vizinhas. Reuniu os 12 e os enviou de 2 em 2. E deu-lhes, Papai Jesus, deu-lhes autoridade para expulsar demônios. Tá vendo? Tem gente que não acredita que demônio existe, gente. Olha aí, a Bíblia falando. Nesse tempo, então, só Jesus na causa. E ele deu-lhes autoridade para expulsar. Por isso você tem autoridade para expulsar todo inimigo, todo espírito de tristeza, espírito de enfermidade. Você tem autoridade para expulsar e não aceitar, porque maior é o nome de Jesus que está na nossa vida do que esses demônios. E o nome de Jesus, a autoridade de Jesus já foi entregue a nós. E nós temos que usar essa autoridade e expulsar tristeza. Em nome de Jesus, sai agora, em nome de Jesus. Por quê? Porque Deus, o Senhor Jesus, nos deu autoridade para expulsar demônios. Olha só, estas foram as suas instruções. Jesus dando instruções. Não levem nada com vocês, a não ser o bordão. Não levem comida, nem sacola, nem dinheiro, nem seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem uma túnica extra. Fiquem numa mesma casa em cada vila. Não mude de uma casa para outra enquanto estiverem ali, tá vendo? Eles receberam instruções do Senhor aqui, para não ficar andando de casa em casa ali na vila, né? Olha só, não mude de uma casa para outra enquanto estiverem ali naquela vila, né? Olha que ensinamento. E sempre que uma vila não receber nem ouvir vocês, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem. Isso será um sinal de advertência para eles, quando alguém não ouvir a sua palavra, né? Não estão rejeitando vocês, estão rejeitando o próprio Senhor, porque a Bíblia é a palavra de Deus, né? Não está rejeitando você, está rejeitando a palavra. Então o papai está falando, e sempre que uma vila não receber, uma cidade, seja lá o que for, ou um bairro, ou sua casa, sei lá, seja lá quem for, não receber, nem ouvir vocês, não ouvir a palavra, sacudem a poeira dos seus pés quando saírem. E isso será um sinal de advertência para eles, porque não deram ouvido, não quiseram ouvir a palavra do Senhor. Olha aí. Então os discípulos saíram, dizendo a todos os que encontravam que se arrependessem. Olha aí, dos seus pecados. Então, quando os discípulos receberam a ordem de Jesus, o poder, a autoridade, eles foram. E o que? Começaram, todas as pessoas que eles encontravam na rua, em qualquer lugar, eles começaram a falar: arrependam-se dos seus pecados, né? Eles começaram. E você? Você tem parado todo mundo na rua e falado sobre Jesus, sobre o reino de Deus que está perto? Você tem evangelizado todas as almas que têm passado pela sua vida?
Você tem parado as pessoas na rua, olha, vamos ler mais a Bíblia, vamos ler a palavra do Senhor, os tempos são outros. Você tem falado, você tem pedido para elas, você tem esclarecido o que é pecado, o que não é pecado para elas? Hein? Então é hora da gente começar a analisar isso e começar a pregar o evangelho. É o reino de Deus, vida eterna, salvação, né? Porque o reino de Deus está próximo e nós temos autoridade e poder para isso, em nome de Jesus, para ir e pregar o evangelho a toda criatura, a todos os povos, né? Ainda mais hoje com a internet aqui, gente, a gente tem condições de fazer a obra do Senhor e falar para muita gente, né? Olha só, e eles encontravam, dizendo a todos os que encontravam que se arrependessem. Expulsaram muitos demônios e curavam muitos doentes, tá vendo? Olha aí, ungindo-os com óleo. Observação, ungindo-os com óleo, né? Isto é, derramando óleo sobre as suas cabeças, olha aí. Logo o rei Herodes ouviu a respeito de Jesus, porque os milagres dele era comentado em toda parte. Não tinha como, né, o povo não falar do Senhor. Até hoje nós falamos do papai Jesus. O rei pensava que Jesus era João Batista, que havia ressuscitado, olha aí. Por isso o povo estava dizendo, não admira que ele possa fazer tais sinais. Olha aí. Outros pensavam que Jesus era Elias, olha aí, o antigo profeta que agora retornava à vida, né? Ainda outros afirmavam que ele era um novo profeta igual aos grandes profetas do passado. Olha aí, não, dizia Herodes, é João, o homem cuja cabeça cortei. Ele ressuscitou dentre os mortos. Pois Herodes havia mandado que soldado prendesse João, o amarrasse e o colocassem na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual havia se casado. João dizia a Herodes, está errado viver com a mulher do seu irmão. Olha como ele era, né? Ele era usado para falar, João Batista. Está errado viver com a mulher do seu irmão. Ele falava mesmo. Olha aí, Herodias o odiava e queria que João fosse morto, olha aí. Mas sem a aprovação de Herodes, ela não podia fazer nada. Herodes respeitava João, tinha um temor no coração, né? Sabendo que ele era um homem justo, santo, e assim o mantinha debaixo de sua proteção, tá vendo? Manso, justo e santo, né? Ele era justo e santo e assim, mantinha debaixo da sua proteção. E Herodes ficava perturbado sempre que falava com João, mas mesmo assim gostava de ouvi-lo. Tá vendo? Ele gostava de ouvi-lo. Finalmente chegou a oportunidade de Herodias. Era o aniversário de Herodes, ele ofereceu um banquete e convidou os principais líderes do palácio, os oficiais do exército e os cidadãos importantes da Galileia. Foi quando a filha de Herodias entrou, dançou diante dele e agradou a Herodes e aos seus convidados. Isso mesmo, gente, olha aí. Aí olha só o que ele falou. Peça-me qualquer coisa que você quiser, qualquer coisa, prometeu o rei, ainda que seja metade do meu reino, eu o darei a você. Nossa, gente, olha, lidar com o rei é outro nível, né? Imagina um rei falando isso pra você. Peça-me, eu te darei até a metade do meu reino. Isso aconteceu com a rainha Esther, né? Olha só, ela saiu e consultou a mãe, foi lá falar com a mãe, né? Que lhe disse, peça a cabeça de João Batista. Olha que mulher terrível, né? Foi lá e pediu a cabeça de João Batista. Então a jovem voltou depressa ao rei e disse, eu quero a cabeça de João Batista agora mesmo numa bandeja. Pensa que horrível, né? Pois é. Tudo isso aconteceu. Com isso o rei se entristeceu, porque o rei, na verdade, ele gostava de ouvir João Batista.
Ele via que ele era um homem santo, um homem justo. Ele mantinha João Batista ali, protegido. Mas como ele deu a sua palavra, né, de rei, peça-me o que quiseres, ele não podia voltar atrás e estava cheio de convidados ali. Então, gente, com isso, o rei se entristeceu, mas sentiu acanhado de quebrar o juramento diante de seus convidados. Portanto, mandou os seus soldados à prisão cortar a cabeça de João e trazê-la. O soldado foi, decapitou João na prisão e trouxe a cabeça dele numa bandeja e deu à moça. Olha só que horrível, né? E ela levou a mãe que pediu. Que horrível! Quando os discípulos de João souberam o que tinha acontecido, vieram buscar o corpo e colocaram num túmulo. Chegou o dia em que os apóstolos voltaram da viagem. Vieram a Jesus e lhe contaram tudo o que tinha feito. Aí os apóstolos começaram a falar, né, tudo o que tinha acontecido na viagem. Olha só. Então Jesus sugeriu: vamos sair por um instante do meio do povo para descansar, porque tanta gente ia e vinha que mal tinha tempo para comer. Às vezes, olha só, nem o próprio Jesus tinha tempo para comer, né? Porque a multidão era muita gente, muita gente. Então ele falou, né? Vamos sair por um instante, né? Do meio do povo para descansar, né? Olha aí. Então eles saíram de barco para um lugar mais tranquilo, né? Para descansar. Mas muitas pessoas o viram e saindo, né? Viram saindo e correram de todas as cidades e chegaram lá antes dele. Olha isso, que fama, né? Quando Jesus desceu do barco, ele viu uma grande o quê? Multidão. E sabe o que aconteceu quando ele viu aquela grande multidão? Ele teve compaixão do povo, porque aquele povo era sedento da palavra de Deus, sedento das palavras vivas que Jesus pregava. O povo estava sedento. O povo não tinha pastor que conduzia, não tinha uma referência ali naquela época, né? Então, ele viu aquela grande multidão e ele teve o quê? Compaixão, né? Daquele povo, deles, porque eram como ovelhas sem pastor. E lhes ensinou muitas as coisas. Muitas vezes a gente tem que ensinar muitas coisas para as pessoas, saber disso? Você tem valor. Você pode ensinar alguém aí na sua casa algo. Ensine a palavra de Deus. Ensine algo que vai dar valor, que vai edificar, que vai consolar, que vai exortar. Faça isso, né? Você tem o brilho de Deus na sua vida. Olha aí, mais adiante, ao entardecer, os discípulos de Jesus vieram a ele e disseram: este lugar é deserto e está ficando tarde. Diga ao povo que vá embora às vilas e às propriedades próximas e compre alimento para si, porque não há nada para comer aqui. Os discípulos falaram, né? Mande esse povo, despeça esse povo embora. Mas Jesus disse: dê-lhes vocês algo para comer. O próprio Jesus falou para os discípulos: deem algo para eles comer, vocês, deem algo para eles, alimente a multidão, né? Aí eles falaram: com que? Perguntaram eles, né? Seria necessário muito dinheiro, falou, para comprar comida para esta multidão, né? Olha só, 200 denários, o denário era uma moeda de prata equivalente a uma diária de um trabalhador braçal. Olha isso. E eles falavam: seria necessário muito dinheiro para comprar comida para esta multidão. Quantos pães vocês têm? Perguntou ele. Vão verificar. Eles voltaram a informar que havia 5 pães e 2 peixinhos, né? 2 peixes. Então Jesus disse à multidão que assentasse em grupo na grama. Olha aí o milagre. Assim eles se assentaram em grupos de 50 e de 100. Aqui
tá o mais fenomenal. Você não pode perder isso aqui. Olha só. E Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos para os céus. Levantou os olhos, né? Para os céus. Olha aí. E deu graças por 5 pães e 2 peixinhos, gente. Milagre, gratidão. Quando você agradece o pouco que você tem, multiplica. Aqui está um grande segredo. Por que muita gente quase não tem nada? Porque são ingratas, não agradece a Deus pelo pouco que tem. E Jesus sabia que a gratidão gera milagres. Hoje, seja o que for, agradeça a Deus. Agradeça pelos seus dedos, pelos seus pés, pelos seus olhos, pela sua boca, pelo seu nariz, por tudo. Agradeça a Deus. Seja grato a Deus. Isso vai gerar milagres na sua vida. Agradeça a Deus pela sua vida. Agradeça a Deus pela sua voz. Agradeça a Deus por estar caminhando. Agradeça a Deus por você estar aqui lendo essa palavra poderosa. Agradeça a Deus. Olha só, Jesus tinha só 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. Ele levantou os olhos para os céus e deu graças. Ele deu graças e depois partiu os pães. Olha, e partiu. Pensa nisso, um milagre que foi. E partiu os pães e entregou-os aos seus discípulos. E também dividiu os 2 peixes com todos. Olha isso, gente. A multidão comeu, detalhe, até ficar bem satisfeita. Detalhe, os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaço de pão e de peixe. Milagre! Olha, isso foi um milagre, porque ele foi grato, ele agradeceu, ele levantou os olhos a Deus e agradeceu. Você que tem o pouco na sua casa, agradeça a Deus. Você que talvez só tem o arroz e o feijão, agradece a Deus. Olhe para o céu, chegou a hora da gente andar em espírito, crer nessa palavra, acreditar no sobrenatural. Isso aqui é sobrenatural, gente. Imagina, havia cerca de 5.000 homens ali para aquela refeição. 5 pães e 2 peixinhos para alimentar 5.000 pessoas, 5.000 homens. Isso é milagre, é sobrenatural. Nós precisamos viver a palavra na intensidade que ela é. Poderosa, nós estamos fazendo uma leitura poderosa. Aqui é uma leitura cheia de poder, de graça do Espírito Santo, em nome de Jesus. Seja o pouco que você tem, ou o seu dinheiro, que você tiver dentro de casa, levanta os seus olhos para o céu e agradece a Deus. Diga: Deus, obrigada por esse pouco, Pai. Obrigada, e confia no Senhor, porque o mais Ele vai fazer na sua vida. E você vai ver o milagre de Deus acontecer na sua casa. Não precisa ficar desesperado, não precisa ficar, atordoado por causa das más notícias. Nós servimos um Deus que faz milagres, e Ele está aqui hoje para fazer um milagre na sua casa, onde você estiver. Oh, glória a Deus, aleluia. Recebe na sua casa, unção de multiplicação. Recebe, eu profetizo na sua casa que nada vai faltar na sua casa nesse ano de 2021. Nada vai faltar para a sua vida, porque Deus é poderoso para fazer milagres. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida, e o milagre vai acontecer porque Ele é Pai. Ele é meu Pai, Ele é seu Pai, Ele cuida de nós, Ele cuida dos pássaros. Os pássaros, eles não trabalham, eles não caçam comida, e assim Deus cuida deles. E não vai cuidar da gente? Claro que vai, somos filhos de Deus. Aleluias, glórias a Deus. Olha só o que aconteceu. Imediatamente depois disso, Jesus ordenou aos discípulos que voltassem para o barco. Jesus ordenou: volte para o barco, né? Jesus voltou. Ele ordenou que voltasse para o barco e atravessassem o mar para Betsaida, onde ele os encontraria mais tarde
Enquanto isso, ele iria despedir a multidão. Olha só, papai ia despedir a multidão. Até nisso, gente, ele era gentil. Pensa nisso, né? Papai despedindo o pessoal, despedindo o povo. Pensa bem. Depois de despedir a multidão, Jesus subiu um monte para orar. Papai tinha intimidade, ele orava, ele tinha secreto com o Pai. Você tem secreto, você ora. Jesus aqui subiu a um monte para orar. Você tem orado no seu quarto? Você tem subido um monte da oração? Você tem entrado no seu quarto, fechado a porta do seu quarto e orado? Contado para Deus os seus problemas? Você tem feito isso? Então, Jesus subiu a um monte para orar, né? E ele está esperando a sua oração hoje. Ainda esta noite, Deus está esperando você orar. Conte tudo para ele, conte os seus medos, conte os seus temores, conte aquilo que te aflige. Ele vai mudar a sua história. Ele é poderoso para te ouvir. E se você tiver um coração puro e sincero, for humilde na sua presença, ele vai atender o seu pedido, né? Olha aí, durante a noite, enquanto os discípulos estavam no barco, no meio do lago, gente, olha isso. Jesus estava sozinho em terra. Olha aí, ele viu que os discípulos se encontravam em sérios apuros, né? Remando muito e lutando contra o vento e as ondas. Por volta das 3 horas da madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, caminhando por sobre as águas. Agora imagine na sua mente o barco. Imagina aí agora os discípulos em apuros. Imagina aquelas ondas, né? Lutando, ele estava lutando contra as ondas. Nós estamos assim, lutando contra as ondas, né? Contra as más notícias. Todos os dias a gente é parece uma metralhadora, né? De más notícias que vem em cima da gente, né? A gente está assim. Mas Jesus dirigiu-se a eles, ele está dirigindo-se a nós. Nessa noite, olha que lindo! Jesus caminhando por sobre as águas e estava se aproximando deles, olha aí. Quando eles o viram andando ao seu lado, olha aí, quando eles o viram, você tem visto o agir de Deus na sua vida? Eu tenho visto. Quando eles o viram andando ao seu lado, gritaram de medo, ficaram com medo, pensando que fosse um fantasma. Olha isso, porque todos eles o viram e estavam aterrorizados de ver ele andando por cima das águas. E é assim que Jesus vem. Jesus é maravilhoso, o Senhor é sobrenatural. Ele é maravilhoso para fazer isso, para entrar na sua vida, para mudar a sua história. Jesus é poderoso para andar por cima desse problema que está te assolando e mudar toda a história. Né? Olha só, porém Jesus imediatamente falou, quando ele viu que os discípulos estavam com medo, gritando de medo, sabe, assombrado de ver ele andando por cima das águas, o que o papai fez? Ele falou, vai tudo bem, vai tudo bem, disse ele, né? Sou eu, não temais, não tenha medo. Sou eu, não tenha medo. Papai está falando pra gente hoje, ei, sou eu, não tenha medo. Não tenha medo. Olha aí. Então Jesus subiu no barco e o vento parou. Se Jesus entrar na sua casa, no seu barco, toda a tempestade que está na sua vida, ela vai ter que parar. E vai vir bonança, vai vir bênçãos, vai vir coisas maravilhosas para a sua vida. Então Jesus subiu no barco e o vento parou. Os discípulos ficaram o quê? Assustados, né? Sem poder compreender aquilo.
pois não tinha entendido o milagre dos pães. Gente, pensa nisso. Os discípulos não tinham entendido o milagre da multiplicação dos pães. E muito menos entendeu Jesus andando sobre o mar. E muita gente não entende nada agora também. Mas aqueles que são sábios, aqueles que têm ouvidos ungidos, aqueles que têm olhos ungidos, entendem tudo. A Bíblia fala que os sábios entenderão, né? E você está aqui para ouvir a palavra, você é sábio, você está entendendo. Aleluia! Olha só. Pois os discípulos não tinham entendido o milagre dos pães, pois seus corações estavam endurecido. Tanta gente com o coração endurecido, né? Não quero crer, não quero ver, não quero saber, né? Não quero ler a palavra, não quero acreditar. E aí não vai ver o milagre de Deus, não vai ver Jesus, não vai ver o sobrenatural do Senhor, não tem como, né? Com o coração duro, impuro, cheio de impureza, cheio de maldade, não perdoa ninguém, né? É só pensamento negativo, né? Aquela coisa de louco, né? Então, com esse coração duro e impuro, você nunca vai entender a palavra de Deus. Você nunca vai entender a Bíblia, você nunca vai entender os milagres do Senhor Jesus e nem poderá viver uma vida na plenitude da fé, na plenitude do Espírito, porque você tem o coração endurecido. Mas eu tenho uma boa nova para te dar, uma boa notícia. Isso pode ser mudado hoje, se você orar e falar com o Senhor. Pai, não quero mais esse coração endurecido. Eu não quero mais viver na incredulidade. Eu não quero mais ser assim. Eu quero mudar. Eu quero ser uma pessoa diferente. Eu quero ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Eu quero ser uma pessoa cheia de fé. Eu quero te honrar na terra. Perdoa os meus pecados, as minhas falhas. Escreve meu nome no livro da vida. E eu quero viver para honrar o seu nome, Pai. Eu quero ser diferente. Eu quero ser uma pessoa que eu leia a palavra, entenda os teus mistérios. Eu quero ter um encontro contigo nas escrituras sagradas. E eu tenho certeza que você nunca mais será o mesmo. Você nunca mais vai ser o mesmo. Nunca mais. Amém? Olha só, quando chegaram a Genezaré, no outro lado do mar, desceram do barco. O povo que estava ali reconheceu Jesus imediatamente. Olha só, gente, que lindo. A gente sabe quando o evangelho é de Cristo. Você sabia disso? A gente reconhece, porque hoje tem muitos Cristo por aí. Você sabia disso? Tem muita gente falando de Jesus. Tá cheio de Cristos por aí. Mas nós que somos os filhos de Deus, que temos a palavra de Deus no nosso coração, que a gente guarda as escrituras, a gente reconhece o verdadeiro Jesus. A gente reconhece a pessoa que tem verdadeiramente o Espírito Santo na vida dela. A gente não sai acreditando em todo mundo, não. A gente reconhece o verdadeiro Jesus Cristo. A gente reconhece quando uma pessoa verdadeiramente está falando da palavra de Deus. Porque hoje existem muitos Cristos, mas a verdade é, qual é o verdadeiro Jesus? Você sabe reconhecer? Aqui, ó, o povo que estava ali reconheceu Jesus imediatamente. Você sabe quando uma pessoa está falando do Jesus da palavra, do Jesus da Bíblia. Você sabe reconhecer. O nosso espírito testifica, né, que somos filhos de Deus, testifica a palavra de Deus. Olha aí. Correram logo pela região toda, espalhando a notícia. Pensa a fama de Jesus, gente. Ó, espalhando a notícia da chegada dele. E começaram o quê? A trazer-lhe doentes. Olha aí, em esteiras. Em todo lugar aonde ele ia. Em vilas, em cidades ou nos campos ao redor. Olha aí, eles levavam os doentes nas praças e nas ruas, rogando-lhe que os deixasse, pelo menos, tocar nas pontas do seu manto. Olha aí, e todos os que tocavam ficavam
curados. Hoje, se você tocar em Jesus Cristo, seja lá o que for, você será curado. Pelo poder dessa leitura poderosa, porque os sinais acompanham a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho. Seja onde você estiver agora, coloque a sua mão. Se você está sofrendo de alguma enfermidade, algum problema, você tem autoridade agora para ordenar que todo mal saia da sua vida, da sua casa, em nome de Jesus. Eu profetizo na sua vida a cura. Eu profetizo na sua vida restauração. Eu profetizo a cura interior, a cura física. Aonde você estiver agora, seja tocado pelo poder do Espírito Santo, através da leitura poderosa da palavra de Deus, que Ele é fiel para te tocar aonde você estiver agora. Sinta o toque, sinta a presença do Espírito Santo curando você e entrando na sua casa para te dar livramentos agora, em nome do Senhor Jesus, pelo poder da palavra de Deus. Hoje, quem orar comigo agora nessa leitura vai ser curado, porque nós estamos tocando pela fé no Senhor Jesus Cristo, e a nossa fé vai nos salvar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Eu quero pedir para você que ainda não tem uma vida mudada, você que quer conhecer esse Jesus, reconhecer Jesus, como está escrito aqui, o povo que estava ali reconheceu Jesus imediatamente. Hoje tem muitos Cristo por aí, muita gente pregando por aí, mas se você quer reconhecer o Cristo verdadeiro da palavra, faça essa oração comigo em nome de Jesus. Faça essa oração comigo. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, perdoe os meus pecados. Eu reconheço, meu Pai, que sou um pecador. Perdoe os meus pecados. Pai, me dá uma nova vida. Escreve meu nome no livro da vida. Lembre-se de mim, Pai. Abençoa a minha vida, Senhor, com toda sorte de bênçãos espirituais. Me faça ser uma pessoa próspera. Me faça ser uma pessoa que vai honrar o teu nome na terra. E escreve o meu nome no livro da vida. E que eu possa reconhecer verdadeiramente a tua palavra. Que eu possa reconhecer verdadeiramente a tua presença. Pai, eu te peço em nome de Jesus e já te agradeço por tudo que o Senhor fez na minha vida. Amém. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e recebe uma nova vida, recebe uma nova história, recebe poder de Deus, recebe autoridade, recebe unção que quebra jugo na sua vida agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. E a paz do Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. A paz do Senhor.